iniciarmos, vamos falar um pouquinho dos trabalhos da casa. Nós temos alguns estudos durante a semana, se você quiser pegar. As terças, as quartas, as quintas de manhã, os domingos e as terças. Começamos às 19 horas, das 19 às 19h30, o estudo do livro dos Espíritos, das 19h30 até as 20h15, o estudo deste livro, Fonte Viva. Estamos concluindo, né? Em breve vamos mudar de livro. Temos o trabalho de entrega de cestas básicas, amigos, e eu conversei com a Edna, ela disse que estamos precisando principalmente de sardinha, leite e óleo. Quem puder ajudar tanto com o pagamento do Pix ou trazendo os alimentos in natura. Temos a biblioteca que está à disposição, pode pegar, não tem nenhum lugar para anotar. Temos a água fluidificada após o estudo, temos o passe e temos o caderno de preces que nós podemos colocar tanto para nós, para os familiares, para os encarnados e para os desencarnados. E o atendimento fraterno. E o atendimento fraterno, muito bem lembrado. Quem estiver precisando conversar, somos muito amigos e vamos falar disso hoje, né? As mãos estendidas. É difícil o trabalhador da casa se colocar, pedir ajuda na assistência fraterna. Geralmente acontece mais de fora do que dentro. Às vezes as pessoas sofrem com problemas e nós temos esse trabalho aqui, além do tratamento médico se for algo físico. Tá bom? Então vamos fazer a nossa prece. Senhor, fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então que neste momento, unidos em pensamentos e vibrações, sob as bênçãos da equipe espiritual da casa, rogamos o teu amparo, Senhor, para edificar o teu pensamento de amor em nós, auxiliando-nos na difícil tarefa de burilar a nós mesmos. Que consigamos verificar em nós nossas amarras morais, os nossos melismas do passado, para que pouco a pouco, em nosso dia a dia, com todos os irmãos que cruzarem o nosso caminho, que possamos tocar a vida deles, iluminando-os e trabalhando em nós o que aqui viemos fazer: amar, com perdão, com benevolência, com indulgência, na prática exata da caridade, tal qual o Senhor nos ensinou. Que assim seja. Boa noite. Estamos estudando o livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel e hoje o tema são mãos estendidas. Bonito nome, né? E nós vamos estar no Evangelho de Marcos. E eu trouxe um pouquinho os evangelhos canônicos para que a gente consiga entender esses espíritos importantes que vieram. E a Bíblia divide assim
Para nós espíritas, as obras básicas não retratam isso na ordem, mas é importante que nós saibamos. O Evangelho de Marcos teria sido escrito, isso é aproximado, no ano 65 a 70 depois de Cristo, na Roma e na Síria. Ele aborda de maneira simples e direta, focada nas ações de Jesus. O Evangelho de Mateus, do 70 a 85 depois de Cristo, na Síria e Palestina, voltado aos judeus convertidos. Então ele vai falar dessa conversão, do amor, de como usar isso na vida prática, vai dar exemplos disso. Lucas, do ano 85 a 95 depois de Cristo, escrito na Ásia Menor e Grécia, voltado ao amor, ao perdão e à reforma. E Lucas também escreveu o Ato dos Apóstolos. Então, cerca de 25 a 30% do Novo Testamento é o Evangelho de Lucas. Então, ele vai falar muito, né? João, no ano 95 a 100 depois de Cristo, teoricamente tendo sido escrito em Éfeso, aborda de maneira mais filosófica, espiritual e simbólica todos os ensinamentos do Mestre. Tá? Esses são os que as obras citam. E hoje nós estamos no Evangelho de Marcos e ele vai falar capítulo 3, versículo 5, mas eu achei prudente para que a gente entenda em qual momento isso aconteceu, porque é uma história belíssima e muitas vezes interpretada equivocadamente. Porque é importante a gente entender em que momento isso foi falado, por que isso foi falado, principalmente quando estamos falando do Velho Testamento, para que a gente consiga dar uma ambientação melhor. Ele começa assim, item 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Sinagoga a tradução para a língua portuguesa significa reunião de povos. É um templo judaico. Para nós, centro espírita. Para os irmãozinhos católicos, igreja católica. Para os judeus, sinagoga, porque a Bíblia cita muito esse termo, significa reunião dos povos. Então, quando Jesus entrou na sinagoga, estava um homem que tinha uma das mãos mirrada, a grande fechada, paralisada. Para a maioria dos estudiosos, era a mão direita. Por que essa simbologia? Porque para os judeus, eles têm o lado direito e o lado esquerdo. O lado direito é o de trabalho, o esquerdo é para se lavar. Então tem toda uma simbologia porque a mão direita estava mirrada. Tá? Item 2, estavam observando esse homem que entrou, se curaria no sábado para o acusarem. Então Jesus, vendo esse homem com a mão mirrada, os fariseus e os escribas ficavam observando. Por quê? Porque para o judaísmo, no dia de Shabat, sábado é sagrado. Então o sábado é o dia de descanso para eles. Então, teoricamente, nada poderia ser feito nesse dia. E eles ficaram observando. Os escribas eram os conhecedores da lei, era quem sabia ler na época, eram os estudiosos. E os fariseus eram os perseguidores do Cristo. Então, eles eram os julgadores, detentores da lei e extremamente meticulosos com relação às datas. Então, como que Jesus vai curar aquele homem se hoje é sábado? Então, a sinagoga, esse é o símbolo do Shabbat Shalom para os judeus. Item 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Então, o mestre Jesus, na sinagoga, todos lá, ele pega o homem e fala: vem aqui no meio, se levanta e vem. A simbologia do quê? O que Jesus quer dizer com isso? Admita, seja humilde, compreenda que a sua mão está mirrada, que a sua mão está doente, ela está enferma, ela está paralisada, e vem aqui no meio de todos. No item 4, e perguntou-lhes, Jesus vira para todos que estavam lá e pergunta:
É lícito, é correto, é legal, é moral nos sábados fazer bem ou fazer mal? Porque eles olharam escandalizados que o mestre disse isso. Salvar a vida ou matar? Mas tanto os escribas quanto os doutores da lei se calaram nesse momento. E o item do estudo, item 5, e olhando para eles, porque eles se calaram. Então ele pergunta para todos na multidão: eu posso fazer o bem ou o mal, já que hoje é sábado? O que eu devo fazer? E ninguém respondeu. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Então a direita, essa simbologia do trabalho, da força, do uso, foi restituída e ficou como a outra. E isso é visto nas outras doutrinas como um milagre, porque ele restituiu como curou a visão. E Jesus fazia isso no sábado. Qual outra simbologia disso? Nós não viemos aqui para descansar. Vamos fazer o bem ou vamos descansar por um ritual determinado pelos próprios homens? Ele fazia aos sábados. E nós, na nossa doutrina espírita, não acreditamos em milagres. Os milagres não existem para nós. Mas eu já li esse termo. Esse termo caiu em desuso, como caiu o karma. Não usamos mais, e na maioria das traduções não existe mais essa palavra, porque para nós espíritas não houve milagre. O que houve na realidade? O que Jesus fez com a mão desse homem? O espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor. Então Jesus, encarnado naquela época, foi o agente propulsor que infiltra em um corpo deteriorado, no caso daquele homem, na mão especificamente, uma parte da substância do seu envoltório fluídico, do fluido universal modificado. Mas Jesus que fazia isso, né? Porque eu não tenho, nem Pedro tinha, nem João tinha. Então, mas Jesus tinha. Jesus tinha, mas nós temos também. Porque ele era mas não perfeito. é do jeito que a gente quer. Nós não somos perfeitos. Mas nós vamos falar sobre como a gente consegue fazer isso. Então, olha só, para nós espíritas, não é um milagre, é um fenômeno natural. Então, ele infiltrou naquele corpo parte do envoltório fluídico com amor. E aquele corpo perispírito recebeu, materializou no corpo físico e no amor dele. A cura está na pureza da substância e na energia da vontade, que quanto maior for, mais emissão fluídica provocará. Todos nós somos capazes de emitirmos fluidicamente uma energia, mas muitas vezes a gente não consegue curar. Muitas vezes. Mas eu preciso dar um testemunho que aconteceu comigo. Meu filho neném, chorando muito, 3 semanas de vida, amamentação exclusiva, inverno, e eu dei um remédio conhecido, o remédio era preto, que mudaria até as fezes, e ele não parou de chorar. Eu comecei a rezar. E a reza, quanto mais eu rezava, mais ele gritava. Eu falei, falei alto, eu preciso de ajuda, porque eu estava ficando desesperada. E eu peguei uma colherzinha de café de água, não ia dar água para ele, mas eu pedi a fluidificação daquela água. E foi maravilhoso, porque eu dei para ele, ele parou de chorar na hora e dormiu. Eu acredito que sim, nós temos um certo limite com relação a isso, mas eu infiltrei na água através da prece de merecimento para que ele parasse, se acalmasse. E nós fazemos isso muitas vezes no passe, naquele desespero que o nosso irmão está, fluidificadamente, nós conseguimos fazer isso e a gente consegue acalentar aquela dor do espírito.
muitas vezes no desdobramento, nós somos curados, não somos? No repouso. Quem já dormiu desesperado de problemas e acordou com a solução? Sempre. Não aconteceu isso? Isso acontece mais do que a gente imagina. É que essa imagem de Jesus é muito gigantesca, porque era uma mão mirrada, era uma mão doente, mas nós somos capazes de fazer isso. Eu já fui curada com um abraço. Claro, seguindo o exemplo, era uma mão mirrada, era o cego que não via, mas vocês já foram curados? Tem gente que abraça e nos acalenta. Nós somos capazes. O autopasse, sabe quando a gente dá passe em nós mesmos? Nós já falamos disso, né? Eu preciso me acalmar. Nós somos capazes de fazer isso conosco. Então, para nós espíritas, não é um milagre. Isso é natural. Depende do merecimento. Não é tão simples. É um estudo para ficarmos aqui mais de um ano. Mas isso é possível. Porque os nossos outros irmãozinhos de outras doutrinas chamam isso de milagre. Por que isso aconteceu? Porque Deus quis. Né? Ele curou porque Deus permitiu. Claro, tem a permissão. Mas houve essa troca. Por quê? Porque nós estamos estudando uma fé raciocinada que encara a razão face a face. O Espiritismo jamais vai contra a ciência, a biologia, a física, a química. Tem que haver uma explicação científica que nós ainda não vimos. Então, não é um milagre. É um fenômeno por merecimento, por compatibilidade, porque olha só, a cura está na pureza da substância e na energia da vontade. Então imaginemos o tamanho da energia da vontade de Cristo, que quanto maior for, mais emissão fluídica provocará. Imagina o amor, a vontade, a doação. Depende também das intenções de realizar a cura com o encarnado ou espírito. Os espíritos também fazem isso. Quem nunca levou um neném para benzer? Não é? Quando eu era pequena, minha avó tinha medo. Ela falava, vai lá na casa da dona Cidinha, bate na porta, andava sozinha. 4 aninhos, eu ia lá na casa da dona Cidinha e falava, sabe, me benze? E ela tinha um gato preto, um crucifixo, um monte de quadros de santos, imagens e arruda. Aí ela falava, só um minutinho que eu vou pegar a arruda. Porque nós gostamos dessa materialização, né? Eu achava aquele cheiro maravilhoso, porque acabou de cortar a arruda. E ela me benzia. E algumas pessoas chamam isso de placebo, eu chamo de fé, merecimento, enfim. Mas eu melhorava. E você ia para casa insensada. Eu ia para casa saltitando. Falando, ela falava, não pode voltar sempre, porque eu queria ir todo dia. Igual a gente quer tomar passe todo dia, não precisa, né? Mas dá vontade. Então, trouxe exemplos, né? Cura por passes, por cirurgias espirituais, cura em sonhos, desdobramento, autocura e a fé ativa. Porque a nossa fé nos cura. Muitas vezes. Quantos momentos de dor, não necessariamente dor física, mas dor emocional, né? Quanta gente fala, nossa, mas você perdeu esses casos, que a gente estava conversando com pessoas que perdem vários entes queridos num curto espaço de tempo. Você fala, como que você deu conta? Eu não sei, é a fé, o amparo, o merecimento, né? Porque tem gente que perde pai, mãe, filho. Você fala, em 2 anos eu perdi tantas pessoas. Você fala, mas acabou a família. É muito comum isso, né? Muito comum. Então, olha que interessante. Quando nós falamos dessa parábola da mão mirrada, é disso que nós estamos falando. Existe sempre uma ideia por trás, uma lição nas parábolas de Jesus. O que ele queria dizer com isso? Levanta-te, vem aqui no meio, ergue a mão. Ele não foi lá buscar o homem com a mão mirrada. Ele falou, vem aqui. Porque é necessária a nossa movimentação. Porque muitas e muitas vezes nós esperamos a materialização de alguém para falar, tudo bem,
agora eu vou te curar. Eu estou com uma dor nas costas faz 1 ano e meio. Você foi ao médico? Não. Mas eu estou rezando que eu vou melhorar. Eu estou com um problema com a minha vizinha, mas eu não quero conversar com ela, não saio, ela não me liga, eu não ligo para ela, eu não quero conversar com ela, mas eu sou da paz. Eu não quero continuar brigando com ela. Alguém vai ter que tomar iniciativa. É isso que Jesus está falando. A fé não é estática, ela é mobilizante. Nós temos que sair da nossa esfera, senão se ninguém fizer mais nada, e aí? Quantos familiares se afastam por algum problema momentâneo e ficam para sempre sem conversar? Às vezes se encontram em velórios. E aí não conversam mais, porque o tempo passou. Tanto tempo passou, né? Não é? Porque quando vai visitar, liga antes. Então, não é quando uma criança nasce, é quando alguém morre. Ou às vezes não encontra mais. E fica essa marra, esses problemas. Não só na família, gente, colegas de trabalho, nós não temos isso. Vocês têm isso, gente, que você parou de conversar e o que aconteceu? Ah, foi uma situaçãozinha, nem lembro mais. Às vezes a gente não se recorda mais. Olha que coisa. Então, o que Emmanuel quer dizer com mãos estendidas? Primeiro que é um símbolo muito maravilhoso, né? As mãos. Em todas as casas de fé religiosas, há crentes de mãos estendidas. Crentes são aqueles que creem, suplicando socorro. Almas aflitas revelam ansiedade, fraqueza, desesperança e enfermidades do coração. Todos nós passamos por isso em algum momento, né? Mas nem sempre a gente fala, nem sempre a gente transparece. Um dia eu estava conversando com uma moça que eu cruzei na rua, ela falou: nossa, olha, quem olha você sorridente, que vida maravilhosa, parece que você não tem problemas. Eu falei: minha vida é realmente maravilhosa, mas às vezes a gente disfarça o problema com um sorriso, não é? Às vezes a gente disfarça um problema contando uma piada, ficando tímido, mas isso não significa que a gente não tem. Às vezes a gente não tem coragem nem de pedir na prece. Eu tenho uma amiga que falou: como você reza? Eu falei: cada dia eu rezo de um jeito. Ela falou: eu rezo primeiro agradecendo, para Deus não achar que eu sou egoísta. Ela falou: começa agradecendo e depois eu falo: Senhor, me ajuda, que eu estou passando por um problema. Então, olha só, as mãos, mesmo sem palavras, esse gesto fala um mundo invisível. Quando eu não estou, quando eu não falo, quando eu não compartilho com alguém, ou quando eu não falo em prece, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou sofrendo. A espiritualidade, Deus, Jesus, sabem que nós estamos? O que vocês acham? Ou a gente tem que falar? Ele já sabe. Você já sabe tudo. Senão, quem é mudo, tadinho, né? Criança, quem tem alguma atipicidade, é um gesto invisível. Estou frágil, mas eu quero ajuda. Não tenho forças, mas eu tenho fé. Os aflitos são bem-aventurados, porque serão consolados. Isso está no Evangelho, capítulo 6, item 7. Então, todos os aflitos serão consolados, mas não na inércia. Não adianta. Então, eu posso apenas rezar? Você vai ter que procurar um médico se você tiver com uma dor física. Eu posso ser curado pela minha fé e por merecimento? Sim, mas você tem que ir ao médico. Se eu rezar muito que eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu quero um emprego, eu vou arrumar um emprego se eu não sair de casa e não fizer um currículo? Senão a gente vai esperar, utopicamente, como as crianças esperam, um milagre. Nós temos irmãos de outras matizes religiosas que esperam de verdade que Jesus venha à terra nos salvar. Arrebatar, já ouviram isso? Arrebatar o exército do Senhor. Jesus vai vir e vai falar: levanta que eu estou levando vocês. Nós também acreditamos nisso. Mas que Jesus não vai voltar. Que o levanta é: mova-se. Você vai ter que trabalhar em você as suas amarras. E aí você vai conquistar o reino dos céus. Mas é por você. Nós não temos raízes, nós temos pernas. Olha que maravilhoso.
Se eu estou numa situação que está me fazendo mal, estou num relacionamento, eu tenho que ficar enraizada, imaginando que aquilo eu vou salvar, eu tenho a obrigação de salvar o outro. Não, eu não tenho raiz, eu tenho pernas. Eu posso sair daquela situação e fazer algo melhor por aquele irmão. Porque às vezes cultivar muita raiva, muita briga, muito ódio não está ajudando. Jesus não vai voltar para nos salvar. Nós vamos levantar e trabalhar as nossas amarras para nós conseguirmos o reino dos céus. Não é Ele que vai nos dar, nós vamos conquistar. As portas estão abertas. Depende de nós. Porque é fácil ficar esperando Jesus voltar, não é, gente? Olha que ideia, e com certeza nós já tivemos isso no passado. É muito errado imaginar. Então eu vou rezar, eu vou aceitar Jesus e eu espero Ele vir me buscar. Quietinho. O que você tem que fazer? Nada. E quem não pensa como eu, não quero nem chegar perto. Você não pensa como eu? Onde está o perdão, o amor, a resignação, a aceitação? Porque só o não já afasta. Vamos acolher. Não é? E ele continua: a ansiedade, o medo, a solidão e o desespero muitas vezes não aparecem nos olhos. A gente não consegue fingir? Nossa, passa um pretinho no olho assim, um blush, parece que está tudo bem. Muitas vezes. Muitas vezes. Às vezes não aparece nos olhos porque a gente trabalha tanto, como nós falamos no início do estudo, né? O medo. Quantas vezes, eu não sei de onde a gente aprendeu isso, que adulto não pode sentir medo, é feio. Por que não? Nós temos medo. Homens têm medo, mulheres têm medo, adultos têm medo, idosos têm medo. Nós não temos medo. Parece que só criança e adolescente pode ter medo. É feio. Não é. Eu tenho vários medos. É que a gente não é acostumado a verbalizá-los, né? A solidão, o desespero. Existem momentos que nós ficamos desesperados. Mas vibram no campo espiritual. E os bons espíritos percebem, olha só que coisa maravilhosa, como o Pai existe em qualquer lugar. Apesar de nós não verbalizarmos, Ele sentem. Nós pulsamos. Essa energia pulsa. Como o amor, o carinho, a ternura, a paciência também reverbera. Tudo reverbera. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele diz que os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Então, olha que lindo, uma prece sincera, mesmo sem palavras, é ouvida pelos devedores. As mãos da alma, quando estendidas com fé, tocam os planos mais elevados. Mas apenas a fé não basta. Se eu quero paz no meu caminho, e eu tenho fé, e eu peço paz, Senhor, eu preciso de paz, me dê paz. Mas se eu faço da vida do meu companheiro, do meu vizinho, da minha mãe, da minha irmã, um inferno, como que eu vou ter paz? Eu posso ter a fé do tamanho do universo, depende dos meus atos. É isso que Jesus está falando. Depende de nós, não é do outro. Porque a salvação é pessoal. A Adriana não vai salvar a Natália, por mais que ela queira. Ela pode intuí-la, ela pode orientá-la e deve, porque ela é mãe dela. A Vera e a Cida, elas são irmãs, elas vão conversar, elas vão se amparar, mas a salvação, a mobilização, a força de vontade é individual. É individual. Não seremos todos nós encarnados e desencarnados, que algo rogamos a providência divina, semelhantes ao homem que trazia a mão seca. Quando a gente vê essa história, se a gente não adaptar, fala, nossa, olha só, Jesus, meu mamão, que bonito, na frente de todo mundo no sábado. E o que toca na nossa vida? Qual o sentimento da minha mão seca? O que? É o meu orgulho, a minha vaidade, o meu medo, o meu mando, o meu ego. O que é a minha mão seca? Aliás, na verdade não é uma coisa só, mas são várias.
é que nós temos geralmente um principal que grita aos nossos olhos, assim, né? Uma vez eu disse para um amigo assim, olha, você tem um dom da docência, você fala muito bem, mas muito bem. Você poderia dar aula. Ele falou, não, imagina, não quero. Não. E conversando numa situação que nós nos entendemos, eu falei, eu estou repetindo porque eu não entendi. Repita, me explica. E ele falou, mas eu já expliquei. Eu falei, use outras palavras porque eu não estou entendendo. Falei, desse jeito, realmente não daria para você ensinar. Pronto. A partir daquele momento, ele virou meu inimigo. E ele não é meu inimigo. E passou. Em outra ocasião eu falei, nossa, e a docência? Ele falou, não, jamais eu vou aceitar elogios porque você me disse naquela vez que eu não tinha o dom. Eu falei, mas eu disse naquele momento, naquele contexto, porque eu estava repetindo algo e você não estava sendo. Ele falou, não, jamais. Jamais. Eu não aceito mais esse elogio. Claro que eu me expressei muito equivocadamente. O erro foi meu. Mas olha, o grande problema era uma coisa muito pequena. Eu realmente acho que é muito bom para docente. Mas, inclusive, fiz um convite para dar aula. Mas, às vezes é uma coisa desse tamanho. Eu já falei do café, né? Você dramatizou o homem. Eu já falei do café aqui? Não falei do café? Então tá, dona Dulcineia. Bom, olha o exemplo, do ponto de vista. Como a senhora faz café? Não, agora é de máquina. Olha só! É cápsula? Eu ligo lá. Você liga e põe uma cápsula. É sempre o mesmo. Mas o outro de pó é mais gostoso. Tá, mas a senhora não faz mais. Não faço mais. Eu fervia água, né? Eu media um copo de água para uma colher de açúcar e uma de café. E colocava o açúcar na água? E aí eu colocava o açúcar na água. E depois, quando estava fervendo, eu colocava o café, desligava o fogo e coava. Entendi. Marlene, como você faz café? Desse jeito também? Não olha pra mim Não porque eu não faço café. Dri, como você faz café? Eu fervo 500 ml de água para 2 colheres de pó. Quando está quase fervendo, eu jogo O pó. no pó. Não, eu jogo Água no pó. A água no pó. e Não uso coloca açúcar. Não, eu não uso açúcar. Nada? Nada. Já pensou se a dona do cinema fala, mas o meu jeito está certo? É o meu café que está certo, o seu está errado. Aí você vai falar, não, o meu que está certo. Porque o açúcar faz mal. Ela fala, mas o açúcar é natural, o adoçante, aspartame, tem fenilalanina, dá câncer também. E você vai falar, não. Isso chama ponto de vista. Mas tem gente que briga por causa do café. Tem gente que gosta de coador de pano, tem gente que gosta de coador de papel. Eu gosto do papel. Quem gosta do pano? Eu gosto do pano. Aí, do pano. Já pensou se a gente for brigar por isso? E eu só tô falando do café. Já pensou? Tem gente que gosta do ventilador, tem gente que gosta do ar. Gente, é no pequeno detalhe. E cada um vai ter um ponto de vista. Então, se você senta aqui, chega em casa para um irmão, para um primo que é de outra matriz religiosa, vai falar, não existe milagre. Ele vai falar, claro que tem. Porque ele dá um nome de milagre. E nós damos outro nome, tudo bem. Muda alguma coisa? Mas não muda, né? Então, vamos refletir. O que é a nossa mão seca? O que pode ser? Que eu peço nas minhas orações ajuda. Eu não gosto de congelar sensações. Tem gente que fala assim, eu sou mandona, eu sou acelerada, eu sou nervosa. Não somos, nós estamos. Porque a gente muda. É bom a gente não congelar sensações e sentimentos. Nós estamos assim.
Mas qual sentimento em desalinho está a minha mão seca, a minha mão mirrada? E o que eu peço para trabalhar? O que esse gesto de estender as mãos representa? Olha que legal, ó, o início da humildade. Ele tem que ser humilde para ele chegar no meio de todo mundo. Seria como se a gente falasse assim, ó, quem precisa de assistência fraterna, vem aqui no meio e vem falar comigo, na frente de todo mundo. A quebra da resistência do ego e o clamor pelo recomeço, porque a gente só vai se curar daquilo recomeçando. Tem que ter um recomeço. Eu diria que até inclusive mais coisas, né? Quando nós nos conhecemos, se eu me conheço, o outro, ele pode tentar me rotular. Mas nem sempre o que o outro pensa a meu respeito é verdade. Pode ser apenas a opinião do outro. A Ana Paula pode dizer que eu sou muita coisa. E eu posso aprender com isso. Pode ser verdade, mas pode não ser. Quem tem que nos conhecer somos nós mesmos, antes de qualquer pessoa. Antes de eu olhar para o outro, eu tenho que ler a mim mesmo. Eu tenho que ler o meu evangelho. Quem é esse espírito que agora está encarnado na polaridade feminina e que chama Giovana? Mas como espírito milenar, o que eu leio do meu evangelho? Como está o evangelho da Cida, o evangelho do Gabriel, o evangelho da Giovana, da Maricléia? Porque às vezes é mais fácil ler o evangelho do nosso filho, do marido, do nosso namorado, do ex, da avó, da mãe, do tio. Porque enquanto a gente está olhando para o outro, a gente está olhando para nós. Mas o nosso evangelho. O quê? Ah, tá! As enfermidades do coração são sempre as mais profundas. Porque muitas vezes a doença aparece, a mão mirrada dava para ver. Mas as do coração não dá. As verdadeiras chagas não são do corpo, mas da alma. Evangelho segundo o Espiritismo. As feridas do orgulho, do egoísmo, da culpa, do abandono, da rejeição, são as que mais consomem os espíritos. Então, grande parte dos nossos maiores problemas estão atrelados a esses sentimentos. Orgulho e egoísmo, que são a causa de todas as nossas chagas morais, muitas vezes culpa, abandono, rejeição, e como nós vamos trabalhar com isso? Como mobilizar isso em nós? E ele continua assim, ó, é justo pedir e ninguém poderá cercear quaisquer manifestações da humildade, do arrependimento e da intercessão. Então é justo nós pedirmos em prece, em vibrações e orações, claro que é. Mas é indispensável checar, examinar o modo de receber. Como que eu quero receber manifestações para que eu seja mais humilde? Como passo de mágica, muitas vezes, sem dor. E muitas vezes a humildade é trabalhada lixando o nosso ego, né? Dói. Do arrependimento, da intercessão. Muita gente aguarda a resposta materializada de Jesus no amor, e às vezes é na dor. Muita gente. Tem algumas perguntinhas para nós. Mas também a gente não está, vamos dizer assim, preparado para esse tipo de resposta. Sim. E às vezes quando ela chega, não parece que é a Que é a resposta da resposta. súplica. Né? Com certeza. Porque, gente, todo mundo não quer ter muito dinheiro, ou pelo menos uma condição estável. Vocês têm dúvida que muitos espíritos iriam derrapar no orgulho, no egoísmo, se tivesse uma condição, sabe aquela ideia linda de Karl Marx e Friedrich Engels, do socialismo, que todos têm tudo? Nós já entendemos que isso na prática, nós não temos condição ainda, né? Nós não temos essa condição, infelizmente. A Terra ainda não está nesse patamar, né? Então nós estamos prontos para aceitar, que é o que a velhinha falou? Muitas vezes não. Depende, né? Será que esperamos uma solução mágica, imediata, segundo o nosso desejo? Ou aceitamos o tratamento que realmente precisamos?
Nós pedimos paz, mas muitas vezes não abandonamos a crítica. Amor, eu quero um amor. Quero um namorado, quero alguém que me entenda. Quero um pezinho quente na cama, quero um abraço gostoso. Mas eu sou orgulhosa, e aí? Aí, se eu sou orgulhosa, não sei perdoar. Aí falou torto pra mim, olhou torto, pronto. Falou do café chegar, ai não, muito chato, não quero mais. E a gente banaliza isso. Ai, depois de certa idade eu prefiro ficar sozinha. Cura, mas nós não cuidamos da causa espiritual da enfermidade. O remédio chega, mas o paciente o rejeita. A resposta divina muitas vezes se manifesta, mas o ego, às vezes, não. A vida responde conforme nossa aceitação, vigilância e esforço pessoal. Não é nossa aceitação. Eu tenho que aceitar aquilo que está me acontecendo. Porque tem gente que é irresignado. Tem gente que fala, mas eu deveria estar lá morando nos Estados Unidos. Ah lá o Trump, ó, lá tá bom. Olha aqui agora, vai ter um tarifaço e como que eu vou ficar? Não aceito. Vai adiantar. Sua irresignação não vai adiantar nada. Eu posso mobilizar a minha vontade para mudar a minha condição. Mas se eu não aceitar a situação atual, eu não consigo sair do lugar. Aí que eu vou ter raízes, né? Tem gente que se planta numa situação. Vigilância e esforço pessoal. A bênção pode vir disfarçada. Olha que coisa maravilhosa. Prova, silêncio, espera. A pessoa que é ansiosa, esperar é um negócio assim, né? Perturbador. Sabe aquela coisa? Ó, a gente vai marcar um retorno para você daqui 2 meses. Um ansioso. E aí? Você pode fazer por favor, mas só 2 meses, tem que aguardar na fila. Quem disse que a gente consegue interpretar essa espera como uma bênção? Eu tenho uma amiga que está grávida, 4º mês. Repouso total. Pré-eclâmpsia. Ela é extremamente ansiosa. Ela falou: o que eu vou fazer? Eu falei: rezar, ler, trabalhar no bem, alguma coisa. Trabalhar no home office. Repouso total. Não pode levantar da cama. 4º mês de gestação. Vocês têm dúvida que esse espírito não vai interpretar isso como uma bênção? Ela está vendo tudo como uma catástrofe. Ela, o marido, o cunhado, a avó, a bisavó, que tem família enorme. Tá todo mundo assim: meu Deus, que coisa terrível. Eu falei. Aí você fala para ela assim: ó, teu filhinho que está aí na barriga disse o seguinte: eu só vou se você ficar quieta na cama. Então, aí o que eu falei para o nosso pai? Eu falei: tenta ver o lado bom. Que lado bom? Eu falei: calma, olha, tenta ver como um momento para você serenar, elevar o seu pensamento. Ela falou: imagina se fosse você. Eu falei: sim, é muito difícil, mas a gente não consegue ver. No olho do furacão, muitas vezes você não consegue ver. O coração que pede com fé, mas também com responsabilidade, compreende que a resposta nem sempre será aquilo que deseja. Né? Com certeza. Nem sempre é aquilo que a gente deseja, né? Eu não gostaria de estar trabalhando nesse lugar, morando nessa cidade, ter nascido nessa família, mas eu tenho que aceitar. Não é? Vocês viram essa semana o desencarne da Preta Gil nos Estados Unidos? Quando ela lutou, eu acredito que nos últimos meses, né, de câncer de intestino, ela estava aceitando, né, foi lá fazer um tratamento novo, enfim. E eu achei muito bonito que 3 amigos dela foram lá cuidar dela. Gente, se você... Vamos fazer uma festa na minha casa. Vou chamar todo mundo vai. Ou a maioria. Vamos fazer uma festa num restaurante, cada um paga o seu. Menos pessoas. Não vou fazer uma festa, mas se você quiser vir aqui à minha casa e dar um abraço, menos pessoas vão. E se eu estiver doente, precisar de alguém para cuidar de mim? Ninguém. Na mesma cidade, Sertãozinho, 10 minutos para chegar na minha casa. Oramos eu e meu filho, e aí? Ninguém vai.
E se for em outro país? Mais difícil ainda. Quem cuidaria da gente doente? Quem ficaria lá segurando a nossa mão com dor no hospital? Só a mãe Da gente. família. Vou falar primeiro da família. Só a mãe da gente. Só a mãe? Só. Ah, No meu caso foi. ah. Foi minha mãe. No No hospital. Que bom, no hospital, querida. foi só ela. Que Foi só bom, minha mãe. querida. Olha só, às vezes a gente não vê como bênçãos. Olha que bênção, você viu como você é amada. E o fato de só ter sua mãe não significa que você não é amada. Talvez só seja um ser que também não é. É, pode ser. Não é? Esse espera dinheiro. Então, quem espera dinheiro, tem gente que espera, né? Eu espero ganhar uma loteria, eu espero ganhar mais, eu espero aposentar e não perder meus benefícios. Pede auxílio ao alto como se pedisse troco no caixa. Mas riqueza espiritual não se cumpra com prece pontual. Até rimou, né? Riqueza espiritual não é uma prece pontual. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Tem até um livro que fala disso, O Segredo. A riqueza cultiva-se em cada gesto de generosidade. Pode ser a acerola do vizinho. Varrer a rua do vizinho. Vai a calçada. Dá um abraço, ajudar alguém a atravessar a rua. Fala bom dia para um gari. Não é? Já falaram bom dia para as pessoas, para os limpadores? Tem gente que assusta, né? Não espera. Não espera, porque eu acho que eles é como se eles fossem invisíveis. Quando alguém fala bom dia, bom dia. Eles olham, é comigo? Olha que coisa, não é? O que busca evidência social de improviso almeja reconhecimento e prestígio repentino. Prestígio, glamour. Porém, a verdadeira humildade cresce longe dos holofotes, no silêncio, no serviço desinteressado. Sabe aquela coisa assim, ó? Caridade. Essa imagem é muito difundida na internet. Isso não é caridade. Pode ser egoísmo, autopromoção, falsidade de caráter. É uma evidência, né? Porque chama atenção. Não chama atenção? O que exige mudança imediata das circunstâncias terrestres? Eu quero agora. Eu estou precisando agora, imediatamente. Quer ver barreiras físicas desmoronarem-se no instante do pedido. Lembra-te de que os obstáculos são fornalhas de lapidação e de que o Senhor age segundo o rito da evolução de cada alma. Então, é fora da zona de conforto que será lapidado. O desafio você e a missão. Não é imediatamente. Eu queria que o problema do meu vizinho parasse, que ele se mudasse agora. Não vai mudar porque você quer. Não vai, olha que coisa boa. Não vai. Eu queria que tal pessoa desencarnasse. Não vai também. Não é assim? Ou que tal pessoa voltasse para a minha vida. Eu quero muito que volte para a minha vida. Vamos voltar. Não. Não volta. Muitas vezes não volta. Observamos, todavia, o socorro do Mestre ao paralítico. Jesus determina que ele estenda a mão mirrada. E estendida esta, não lhe confere bolsas de ouro nem fichas de privilégio. Cura. Ele cura a mão. Devolve-lhe a oportunidade de certeza. Você não vai dar um potinho de ouro e falar, nossa, você está com a mão assim, toma dinheiro para você. Não, ele cura a mão. Fala, agora vai trabalhar. A mão recuperada naquele instante permanece tão vazia quanto antes. É que o Cristo restituía-lhe o ensejo bendito de trabalhar, conquistando sagradas realizações por si mesmo. Recambiava-o às lides redentoras do bem, voltava-o para o trabalho do bem, nas quais lhe cabia edificar-se e engrandecer-se. Ao invés de dar moeda de ouro para ele. Para concluir, não busque um milagre que exclua o teu esforço. Busca antes a força que te sustente no caminho. Força para conquistar o que eu preciso. Força para ir atrás do médico e ver o que eu posso fazer pela minha saúde. Força para levantar, trabalhar, estudar, me renovar. Força para ajudar o próximo. Força para trabalhar o meu orgulho, o meu ego, as minhas amarras e ligar para quem eu amo.
fazer as pazes com aquela pessoa que acalenta o meu coração, me reaproximar de Jesus, das lições de Jesus. A lição é expressiva para todos os tempos da comunidade cristã. Quando estenderes tuas mãos ao Senhor, não esperes facilidades ou prerrogativas. É muito claro quando você pedir. Aprende a receber-lhe a assistência, o auxílio, porque o divino amor te restaurará as energias, mas não te proporcionará qualquer fuga às realizações do teu próprio esforço. Então depende de nós. Para a gente pensar, quantas mãos em nós estão ressequidas hoje? Ou quais órgãos nossos, né? Se nós pudéssemos enumerá-los. Será que é a capacidade de perdoar? De amar sem medo? De confiar de novo em Deus, em nós mesmos? E para concluir, vamos imaginar que Jesus está nesse momento falando para nós. Gostaria que todos fechassem os olhos. Então vamos serenar os nossos sentimentos. Imaginar nesse instante o convite do Mestre Jesus, dizendo baixinho para nós, na nossa intimidade: estende a tua mão. Estende a tua mão cansada de tentar. Confie em mim. Tua fé quase seca, teu coração ferido, estende a mim, mesmo que doa, mesmo que você não entenda, porque só quem se abre para a luz é curado pela mesma luz. Estende a mão a mim. Tenhamos, Senhor, uma semana de muito trabalho no bem, edificação moral. Que essa paz que nesse instante invade os nossos corações emane a todos os nossos familiares, aos nossos afetos, aos nossos desafetos. Que eles recebam essa centelha divina de amor